versículo 42. O modelo da igreja perfeita. Vamos ver aqui. Se uma igreja quer ser perfeita na terra, aos olhos de Deus, ela tem que ter como modelo a igreja de Atos. E esse era o modelo dela. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, à união, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor. Temor de quem? Temor de Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Aqui eu gostaria de falar sobre o modelo da igreja perfeita. Que claramente todos nós sabemos, isso não é engano, igreja não é parede. Igreja é um ser vivo. Parede é um ser morto. Chama é um ser morto. Igreja é um ser vivo. Igreja é um ser com alma. Igreja é um ser comprado com preço de sangue. Sangue do Cordeiro de Deus. Igreja somos nós. E somos o templo e morada do Espírito Santo. Certa vez perguntaram a Jesus onde se deve adorar, aqui ou em Jerusalém. Jesus Cristo disse: chegará um momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, nem aqui nem lá, em qualquer lugar, onde quer que o povo de Deus se una. Igreja é quando 2 ou 3 se unem e começa a orar, a falar de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. A igreja de Cristo são seres vivos, independente da localização, mas é onde tem um grupo de Deus, onde tem pessoas se reunindo. E essa igreja é uma só, onde um verdadeiro pastor, que nunca erra e nunca falha, chamado Jesus, conduz toda essa igreja espalhada pela terra. E esse modelo de igreja perfeita está em Atos. A gente vê que, se a gente prestar atenção, tem muitas e muitas virtudes a ser tiradas dessa passagem, mas aqui eu vou focar em 3: santidade, amor e temor. Essa igreja, a palavra de Deus diz que ela buscava Deus em unidade. Em unidade. Em unidade, o que é unidade? Unidade é um povo unido, cheio do Espírito Santo, entendendo as fraquezas de um, as limitações dos outros, respeitando uns aos outros, mas uma unidade voltada para o que é santo, uma unidade voltada para o que é sagrado, uma unidade voltada para o adorar a Deus, uma unidade voltada para agradar a Deus. E essa unidade, primeiramente eu gostaria de falar aqui que ela era formada pela santidade. Ali Deus estava presente de uma forma grandiosa. E o temor de Deus caiu sobre aquele povo quando aquele povo entendeu que tinha que andar em santidade. Porque a palavra de Deus diz: seja santo como eu sou santo. E é o que nós devemos buscar. É sempre negar a nós mesmos, buscar o caminho da santidade. Não significa que somos perfeitos ou que seremos perfeitos, mas estamos buscando esse caminho. E nos trancos e barrancos não desistindo, porque o segredo está em não desistir. Glória a Deus. E ali foi mostrado ali que a santidade é algo de grande importância. Quando Ananias e Safira chegam ali naquele local, ali começou a acontecer um algo que eu não recomendo para o que está escrito na Bíblia, mas eu acredito
apostasia por causa do pensamento deles. Até o apóstolo Paulo fala: a volta de Jesus não vai ser agora, vai ser depois. Primeiro tem que ver a apostasia. Primeiro tem que se revelar o anticristo. O apóstolo Paulo fala: o filho da iniquidade. O anticristo tem que se revelar, tem que acontecer várias coisas. Porque quando Jesus subiu, e muitas pessoas viram ali Jesus, que ele andou, ficou muitos dias ali no meio deles, depois que ressuscitou, as pessoas começaram a acreditar que Jesus, quando ele subiu, que ele precisou voltar. Elas pensavam que Jesus Cristo talvez ia voltar com 1 mês, com 2 meses, no máximo com 1 ano. Mas ali Jesus disse que ia voltar. Mas Jesus não disse que ia voltar naquele momento. E muitas pessoas começaram a pensar que Jesus ia voltar naquele momento. Começaram a vender suas casas, suas propriedades. E lavar o dinheiro, e ali não havia quem passasse necessidade do meio deles. Era uma igreja cheia de temor, de santidade, de unidade e de amor. Porém, amados irmãos, certa vez Ananias e Safira venderam a propriedade e era deles, pegaram uma parte da propriedade, ficou para eles, e levaram outra parte da propriedade, o dinheiro, e levaram para os pés de Pedro. E disseram: está aqui todo o dinheiro da propriedade. Só que Pedro, o Espírito Santo de Deus revelou que ele não era todo o dinheiro da propriedade. E Pedro disse: olha, tu não tinha nem necessidade nem de vender toda a propriedade e nem de trazer dinheiro nem aqui. Mas por que encheu Satanás teu coração para mentir? Não mentiste aos homens, mas a Deus, ao Espírito Santo de Deus. E naquela mesma hora, Ananias caiu morto. Depois chegou a esposa dele também mentindo e caiu morto. Então aquela igreja, ela foi visitada pelo próprio Deus. O próprio Deus andava entre eles por causa da unidade. O poder que a unidade da igreja tem é tremendo. Satanás, eles têm uma estratégia muito simples: dividir para conquistar. Ele quer formar grupinhos, ele quer dividir, jogar uns contra os outros no meio do povo de Deus, e assim ele não precisa fazer muita coisa não. Porque o exército que ataca a si mesmo, ele vai se extinguir, ele não vai prosperar. Mas quando a igreja se une em unidade, e uma unidade verdadeira, buscando verdades e sinceridades, não encumprindo erros, mas sendo uma igreja transparente, que mostra tudo o que está acontecendo, e que também tem disciplina, mas também tem perdão e amor, essa igreja ela vai abalar o reino das trevas. Porque a unidade do povo de Deus é uma coisa grandiosa no mundo espiritual. E essa unidade não é uma unidade cheia de fingimento. Essa unidade daquela igreja de Atos é uma unidade baseada na santidade. E depois que eles viram aquilo que aconteceu com a Ananias e Safira, aí foi que a santidade aumentou mesmo. Aí foi que o temor aumentou mesmo. Então, uma primeira e grande característica de uma igreja de Deus que está andando no caminho certo é a santidade. A segunda grande característica: a igreja tem que estar em unidade, em amor. E vocês lembram que eu falei aqui que a igreja são seres vivos, são pessoas. E se a igreja de Jesus Cristo fosse como naquele tempo de Atos, não havia quem passasse necessidade no meio do povo de Deus. É claro que isso iria ser feito com bastante estratégia, porque iriam aparecer pessoas fraudulentas e pessoas querendo se aproveitar, se fingir de cristão. Mas tudo isso ia ser julgado pela igreja de Cristo. Mas eu imagino aqui agora como era a igreja naquele tempo. Vamos imaginar a igreja da casa de Priscila, da casa de Feber, a igreja da casa de Áquila, a igreja nas casas, nos lares. Imagina agora que nós, todos nós, somos a igreja de Cristo. E imagina agora que um culto por mês era na casa do pastor Betinho, o outro culto por mês era na casa da missionária Alexandra, o outro culto, uma vez por semana, fosse na casa de uma pessoa diferente. E a gente fosse na casa de Dona Joaquina, na casa de seu Zé, e fosse espalhar uma vez por semana, fazer o culto nas casas, e essa igreja se tornasse uma unidade. Imagina assim, era assim a igreja de Atos. Eles cultuavam nos lares, e ali, no partido do pão, não tinha esse negócio com eles. Eles, além de fazer a refeição, cultuavam, culto de 1 hora, 2 horas, 3 horas, falavam, contavam os problemas, oravam, as pessoas ali do nada, era assim.
passasse necessidade, ali mesmo, aquelas ofertas ali, eles mesmos pegavam e diziam: tome aqui, ó, irmã Maria, tome aqui o seu alimento. Nós vamos agora, semana que vem, na casa do outro irmão. O irmão tem condições, não precisava ajudar. Mas ali a igreja de unidade, ela se tornou um corpo só. Em Cristo não havia entre eles quem passasse necessidade. E nem havia sacrifício nenhum financeiro para ninguém. A igreja crescia em unidade, em verdade. Uma igreja que não tinha acepção de pessoas. A gente vê a igreja como era naquele tempo. O apóstolo Paulo se converte um escravo. Na prisão do apóstolo Paulo escreve uma carta para Onésimo e diz: Onésimo, o escravo que fugiu daí da tua casa, estou mandando ele de volta. Ele agora é irmão em Cristo. Não receba ele somente como escravo, mas receba ele como irmão em Cristo. Irmão no mundo espiritual. Irmão é colocado em pé de igualdade, de igual para igual. Aonde o escravo se torna irmão do patrão, e aonde a compaixão tem que habitar no meu povo de Deus. E ali aquele patrão recebe o seu escravo como irmão, e lhe dá abrigo, lhe dá carinho. Então era assim, uma igreja baseada na santidade, uma igreja baseada no amor, na compaixão, na sinceridade. Não havia falsidade entre eles. Não havia acepção de pessoas, porque fulano de tal é o patrão, é o dono do escravo, é o mais rico, ele vai ser tratado melhor. Não! Ali tanto o escravo era tratado bem como o patrão. A igreja era unânime em sinceridade e em verdade. Não havia mentira, não havia falsidade. A primeira pessoa que foi querer agir com mentira no meio deles foi Ananias e Safira, e ali foi fulminado e caíram mortos na hora, porque o próprio Deus andava no meio daquela igreja de Atos. E o terceiro e último requisito que eu vou deixar aqui para os irmãos que tinha muito forte na igreja de Atos era o temor a Deus. As pessoas respeitavam mais Deus, tinham mais temor a Deus, até mesmo mais do que o juiz, até mesmo mais do que o coronel, até mesmo mais do que o prefeito, até mesmo mais do que o governador, até mesmo mais do que o imperador. Havia um respeito, havia um temor a Deus, havia um amor a Deus de uma forma tão grandiosa que a presença de Deus era palpável no meio deles. E a igreja de Atos crescia de uma forma extraordinária. Foi o maior avivamento que já existiu. Foi a igreja mais perfeita que já existiu na terra. Do avivamento da igreja de Atos aconteceu o avivamento para o mundo todo, para a Europa e para o mundo. E tão forte que foi aquilo que aconteceu no meio do povo de Deus. Baseado em três coisas simples: santidade, amor e temor. Juntando tudo isso, nós vamos ter respeito, a consideração, a sinceridade. E não há espaço para fingimento, para falsidade, para mentira, para grupinhos, para facção, para cruzeiro. Porque o próprio Espírito Santo de Deus tem a liberdade de trabalhar nos corações públicos de verdade. Glória a Deus. Que a igreja de Atos seja um exemplo para todos nós. E que nós venhamos ser como a igreja de Atos. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, para que nós venhamos estar como eles eram, cheios de amor, cheios de temor e cheios de santidade, cheios do poder de Deus. Amém? Amém. Que Glória Deus a seja Deus. louvado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua misericórdia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.